Pessoal, nós viemos hoje falar da floresta estacional semidecidual, que é um tipo de vegetação que existe ainda como vegetação nativa no Parque do Ingá, que é objeto aqui do nosso mini curso aí de extensão, né? Essa floresta estacional, ela ocupou toda a região norte do Paraná, né, também a porção oeste, até o sudoeste. Então, é um tipo de vegetação que ocupou grande parte do estado, mas está bastante degradada, né? Então, ela não se apresenta mais na maior parte do estado, no seu estado natural, né? Mas, ainda assim, a área do Parque do Ingá é um remanescente da floresta estacional. Então, nós vamos estudá-la dessa maneira. Só para entender um pouco, toda a floresta ela se destaca por ser um adensamento de vegetação arbórea, né? E aí nós temos que entender um pouco o título. Por que floresta estacional semidecidual? Não é? O nome não é só uma invenção, um nome bonito, né? Ele tem um significado. É um tipo de vegetação florestal, ou seja, dominantemente arbórea, né? Daí o termo floresta. Estacional, o que tem isso a ver? Tem a ver com estações do ano, né? Sazonal, estacional. Então, significa isso em vegetação que no decorrer do ano, conforme as estações, ela tem uma aparência diferente, né? Alguns tipos de vegetação, em áreas principalmente equatoriais, praticamente não se alteram no decorrer do ano. É claro que algumas plantas nascem, outras morrem, né? Mas no decorrer do ano todo a floresta apresenta o mesmo aspecto. Quando a floresta é estacional, significa que ela vai apresentar diferentes aspectos no decorrer do ano, e isso está relacionado com as estações. Então, o que pode alterar essa vegetação? Uma estação mais fria, uma estação muito seca, uma estação muito quente, uma estação muito úmida. Então, isso vai definir alguns aspectos da vegetação diferenciados no decorrer do ano. Ou seja, a floresta não apresenta o mesmo aspecto no decorrer do ano todo, porque ela sofre com as alterações climáticas na região. Daí, então, o termo estacional. E o último termo é o semidecidual. Decidual é um tipo de vegetação, né, em que as árvores, as folhas da maior parte das árvores desaparecem, não, caem todas simultaneamente numa mesma estação. Isso significa deciduidade. Então, o que nós vemos nessa área, né? Algumas árvores, né, algumas espécies, numa época do ano, principalmente, que é o que a gente chama do período de inverno, né, que vai mais ou menos de abril, final de março, ou mês de abril, até mais ou menos o mês de outubro, o clima na região se torna mais seco, chove menos, né, e também começam a entrar as massas frias, as frentes frias. Então, podem haver noites muito frias, pode ocorrer geada ocasionalmente, né, não é muito frequente aqui na nossa região, do norte do Paraná, aqui, né, da porção norte toda do Paraná, e onde está o nosso Parque do Ingá. Mas, de qualquer forma, há noites mais frias. Então, algumas espécies de árvores são muito sensíveis a essas noites frias, a geada e a menor quantidade de água, né, a seca, que não chega a ser assim muito pronunciada, mas há um menor índice de chuva, né, nesse período, e algumas árvores se ressentem disso, né, algumas espécies. Então, essas espécies perdem as folhas, outras não, né? Outras espécies permanecem o que a gente chama de sempre verdes ou sempre vivas. Significa que elas mantêm os galhos cobertos de folhas no decorrer do ano todo, de janeiro a dezembro. É claro que todas as árvores vão trocar as suas folhas. Tem folhas novas que nascem, não é, que brotam, tem folhas mais velhas, né, que caem, mas isso é feito nas espécies sempre verdes, é feito no decorrer do ano todo, mas em momento algum a árvore aparece nua ou sem folha nenhuma.
não é? Porque umas folhas vão caindo, mas outras já vão nascendo imediatamente, então a árvore está sempre viva, sempre verde. Mas as espécies decíduas, não. As espécies decíduas ou caducifólias, né, que têm as folhas caducas ou que caem, né, elas se apresentam numa época do ano praticamente sem folhas, ou seja, todas as folhas caem simultaneamente no mesmo momento, no mesmo período. Então, então nós temos o que é o termo semidecidual. Então, agora já entendemos os três termos, né? Floresta, porque predomina a vegetação arbórea, estacional, porque há uma diferenciação no aspecto no decorrer das estações do ano, principalmente entre o que a gente chama de inverno e verão. E semidecidual no sentido de que semi é metade ou parte, né? Apenas algumas espécies de árvores dentro dessa formação vegetal perdem as folhas na estação desfavorável e outras não, né? Então, por isso que ela não é decidual, ela é semidecidual. Entendendo isso, nós já entendemos bastante, né, do aspecto ou das características dessa vegetação, né? E daí nós temos ainda algumas diferenciações que aparecem aqui no texto, né? Floresta semidecidual, submontana e montana sobre solos de decomposição do basalto. Os termos submontana e montana se referem à altitude. Então, na verdade, significa que são florestas que estão aqui dentro do Planalto, né? Uma parte ali do Planalto, né? Da Bacia do Paraná, que é composto pela Bacia do Paraná, e submontana em altitudes abaixo de 400 ou 500 metros, e montana em altitudes geralmente superiores a 500 metros. E aí, então, ainda tem uma referência sobre os solos, né, que é o que nos interessa mais. Solos de decomposição do basalto. Normalmente, os solos de decomposição do basalto são solos bem ricos, né, e bons para o desenvolvimento vegetal, e são bem argilosos, tem boa retenção de água, né, justamente porque tem muita argila, a argila ajuda na retenção da água, né, e não haver muita infiltração e perda da água para o lençol freático. Ele fica retido no próprio solo, quando o solo é bastante argiloso. E essa é uma qualidade, né? Essa é uma grande qualidade para a vegetação. Então, aqui na região do Parque do Inguá, nós vamos apresentar isso, vamos ter isso. Solos normalmente argilosos. Mas hoje nós vamos falar também de alguns outros tipos de vegetação que não estão só no Parque do Ingá. Então, algumas outras são submontana, né, floresta nacional, decidual, semidecidual submontana, que vai aparecer em áreas um pouco mais baixas, e onde os solos apresentam a decomposição do arenito caiuá. O que acontece nessas áreas, né? O tipo de rocha que aflorava era um arenito, né, e não um basalto. E o arenito, ele gera um solo mais arenoso, mais poroso, né, um solo até bastante poroso, isso também, às vezes é uma qualidade também para o enraizamento da vegetação, é mais fácil ela enraizar. Por outro lado, os solos mais porosos e mais arenosos, eles acumulam menos água, a infiltração se dá mais rapidamente, a água entra no solo e se perde para o lençol freático e desaparece. Então, a vegetação acaba perdendo um pouco aquela água, né, que vem da chuva e que poderia ficar ali por mais tempo, né? Então, a floresta sobre os solos, né, provenientes de processos erosivos e da evolução, toda uma evolução pedológica dos solos, sobre os ambientes que eram, né, da rocha do arenito caiuá exposto, né, da exposição do arenito caiuá, vão ser solos um pouco mais pobres, eles também têm menor teor de nutrientes. E a mata, então, vai ser um pouco mais pobre também em espécies, em altura das árvores, né, vai ter algumas outras características. E, por fim, ainda a floresta estacional semidecidual, submontana, então, também em áreas mais baixas, abaixo de 400 ou 500 metros de altitude,
que é a floresta que existe no Vale do Rio Iguaçu. Lá nós temos solos que são do tipo do primeiro que eu apresentei, mais de decomposição do basalto, mas o basalto se decompõe mais lentamente, os invernos são um pouco mais frios, é uma evolução um pouco diferente da que a gente tem aqui na porção mais norte do Paraná, e que é do Parque do Ingá. Então, já vimos também, então, 3 diferenças, né? E aqui nós vamos ver, né? Esse texto vai ficar disponível para vocês também, então vocês vão poder ler com calma. É claro que aqui eu estou apresentando bem rapidamente, né? Não vou ler esse texto todo aqui, mas vamos falar um pouco dessa floresta mais exuberante ali naqueles solos, né? De decomposição do basalto, que são os mais ricos e com bastante alto teor de nutrientes, né? Então, algumas das árvores que são próprias ou específicas daquele ambiente. A peroba rosa, o pau-marfim, que são árvores de grande porte, o pau-d'alho, né, a grápia, jacarandás, os ipês, né, angicos, o palmito, o palmiteiro, que é aquele do qual se come, daí faz o palmito, que é aquele que a gente come mesmo, né? Só que nessas matas eles são preservados, eles não podem ser destruídos e comidos. O óleo pardo, canafístula, são várias árvores, tá aí também tem o nome científico delas, ali entre parênteses, é um texto que depois vocês podem ver com certa calma, né? O que é importante também, até uma coisa que nós vamos ver aqui no texto, nas imagens, né? É que essas árvores apresentam diferentes alturas também, né, quando plenamente desenvolvidas, né? Então, por exemplo, a peroba rosa e o pau-marfim são árvores que, quando bem desenvolvidas, quando adultas, né, e antigas, principalmente assim, quando elas têm, digamos assim, mais de 50 anos, ou 70, 80, às vezes até são árvores centenárias, né, de 100 anos, elas apresentam, assim, uma altura enorme, né? São as árvores mais altas da formação e elas se destacam acima da formação, então são chamadas as árvores emergentes. Entendendo, claro, né, gente, que quando uma peroba é novinha, por exemplo, ela vem da germinação, né, de uma semente, e ela está no interior da mata e ela é uma arvoretazinha, assim com 1 metro, 1,5 metros de altura. Nesse momento, ela ainda não é uma árvore emergente, né? Mas ela é uma árvore nova, uma arvoreta, uma plântula menor ainda, né? Recém-brotada. Então, ela vai levar muitos e muitos anos, ou até um século, para chegar naquela altura maior dela. Né? Agora, outras árvores já não crescem tanto, por exemplo, os monjoleiros, não, um tipo de acácia, são bastante comuns nessa floresta do Parque do Ingá, aqui no norte do Paraná. Mas ela não é uma árvore que chega ao topo, né? Mesmo quando ela é bem já idosa, né? Tem muitos anos, pode ser uma árvore já de 40, 50, 70 anos, ela fica numa altura média dentro da mata, então não são árvores assim muito elevadas, né? Uma característica, olha, aqui tem uma imagem de várias folhas, né, que foram recolhidas. Na verdade, não exatamente no Parque do Ingá, né, naquela floresta, mas na floresta do Horto Florestal de Maringá, que é do mesmo tipo, né, da floresta do Parque do Ingá. E essas folhas foram recolhidas, né, ali no solo, de vários tamanhos, todas elas já tinham caído das árvores, e é isso que a gente fala como a deciduidade, né? Ali a perda das folhas, né, das árvores, num determinado momento. Então, essas folhas foram todas recolhidas no inverno, no final do inverno, que é justamente o momento em que algumas espécies desse tipo de floresta ficam deciduas, ou seja, perdem as suas folhas. E essas folhas foram, então, coletadas também aqui, alguns frutos, né? Então, nós estamos vendo aqui também alguns frutos, né? E algumas folhas que aparecem justamente no solo, podem ser reconhecidas ali no solo, né? Uma outra coisa sobre essa floresta estacional, né, é que aqui nós estamos vendo algumas árvores grandes, tudo,
é que ela também é rica em fauna. E aqui também no texto, então, aparecem alguns animais, né, que são próprios dessa floresta. Macacos pregos, o bugio, né, entre os primatas, as capivaras, pacas, cutias, que são animais de menor porte, a onça pintada, que originalmente existia, não tem uma onça pintada solta lá no Parque do Ingá, mas elas existiram aqui na região, né, o veado mateiro, também entre as aves a arara canindé, o gavião pega macaco, né? Então são várias espécies que eram comuns nessa mata. Nós não vamos encontrar eles no Parque do Ingá, excepcionalmente, gente, algumas aves, e mais assim, as pacas e as cutias, né? Às vezes a gente não encontra, elas estão vivendo lá em vida livre, são animais que sobreviveram, né, até todo o processo de urbanização do parque, construção das trilhas, né, e a ocupação humana, a visitação, e eles ainda sobrevivem. Então, se vocês visitarem o parque, vão encontrar excepcionalmente alguns desses animais, mas a maior parte não, né? E o parque apresenta hoje também alguns animais que são chamados animais exóticos. O que são os animais exóticos? São alguns animais que não eram próprios desse ambiente, né, dessa região, dessa floresta, mas que foram introduzidos pelo homem, como o mico, né, o saguizinho, que ele não era próprio daqui. Ele é próprio da Mata Atlântica, mas não dessa porção aqui da Mata Atlântica, né, cuja vegetação específica é a floresta estacional. É mais aquela floresta ombrófila, ou seja, a floresta ali voltada para o Oceano Atlântico, da escarpa da Serra do Mar. Então, ele foi trazido, né, de alguma maneira, para a região, migrou dentro de caminhões, ou alguns foram até abandonados ali dentro do parque, né, criados por alguém, depois deixados lá, e eles acabam se reproduzindo e se dão bem, então é chamada a fauna exótica. Né? Então, outros animais também foram introduzidos, como o pombo europeu, né? Vários animais que também, mesmo a pombinha margosa, ela é do Brasil, né? Mas ela vem do Nordeste, então ela ocupou aqui a nossa região, a gente encontra em todas as árvores de Maringá, né? As pombinhas amargosas, mas elas também são exóticas na região. Não são exóticas no Brasil, são animais que já existiam no Brasil, mas em outras regiões do Brasil. Bom, voltando a falar um pouco aqui da nossa floresta estacional no geral, né? Nós temos aqui, eu vou explorar um pouco essas imagens, né? Praticamente é isso que eu vou fazer, o texto, depois vocês terão acesso a ele, tudo, né? Poderão ler com mais calma. Aqui numa foto bem interessante, nós vemos uma área ainda dessa vegetação florestal, a gente vê como ela é exuberante, né? Uma mata muito bonita, e aqui uma área de cultura. Então, em toda a região aqui, essa floresta só aparece assim como remanescentes, né? São áreas remanescentes, mas quase sempre, né, em contato já ali com campos de cultivo. Então, nessa imagem, né, a gente está vendo aqui um campo de cultivo, né, arado, uma área arada, e a floresta estacional aqui. Aqui também nós estamos vendo a floresta estacional e um campo cultivado, né? Aqui, então, são imagens dessa vegetação, essa é justamente aquela tirada no horto, né? E aqui são folhas também que são encontradas, às vezes ao nível do solo ou no solo da floresta, que são folhas verdes, né? E aqui, principalmente, as folhas secas. Essas duas árvores, né, que já apareceram até numa imagem ali, aqui nós temos uma peroba, que é a da direita, e a da esquerda, né, é um palmito, um palmiteiro. Na verdade, o palmiteiro, ele é uma árvore que não cresce com a mesma altura da peroba. A peroba chega a 35 metros de altura aqui na nossa região, e o palmiteiro chega a 20 metros de altura, ou 25, isso no seu máximo desenvolvimento, né? Mas aqui nós temos, então, uma peroba com aquele tronco rugoso e um palmito, só mostrando um pouco ali algumas plantas. E aqui, justamente, do Parque do Ingá, vejam essa imagem aqui, tem justamente a área do lago,
né, que já foi apresentada em outro vídeo aqui deste curso, há uma referência à formação desse lago. Esse lago não é natural. Na verdade, essa área toda era preservada de mata na década de 1970, quer dizer, na verdade, desde a abertura da cidade, né, do plano de Maringá, tudo, o plano piloto ali da cidade, e era toda uma área de mata. Mas na década de 70, no momento, né, de inverno seco, essa vegetação queimou, houve uma queimada, né, talvez provocada por uma fagulha, né, da área urbana no entorno, né? A cidade não era tão desenvolvida como é agora, mas já havia urbanização no entorno, e houve uma grande queimada e a vegetação queimou em grande parte. Só que não morreu, tá, gente? Ela queimou, mas não morreu. E principalmente nessa área aqui central, houve, assim, muitas árvores carbonizadas. Na época, eles não tiveram a ideia, que hoje em dia é mais comum, de tentar recompor, de fazer a recomposição dessa vegetação. Isso é o que deveria ter sido feito, né? Até com plantio, eventualmente, das árvores, das espécies que foram carbonizadas, né? Um replantio com sementes, né? Árvores novas e jovens, mas daquelas mesmas espécies, para tentar recompor aquela vegetação. Mas na década de 70 não tinha muito essa ideia da recomposição natural, e eles acharam por bem, então, fazer uma barragem, né, aqui, assim, nesta área, e barrar os córregos, quer dizer, na verdade, as nascentes do córrego Moscados, que é o córrego que nascia e nasce ainda, né, brota aqui, nesta área aqui do Parque do Ingá. Na verdade, essa área foi protegida para proteger essa nascente do córrego Moscados. E ela protegeu mesmo, né? E daí o que eles fizeram? Eles barraram as águas, então, dessas nascentes, eram pequenas nascentes aqui, uma mais importante, outras menores, que compõem o córrego Moscados, e formaram esse lago. E depois colocaram pedalinhos, fizeram uma área de lazer ali no entorno, né? A gente não vai dizer se isso foi bom ou mal, do ponto de vista, assim, da recomposição, ou daquilo de se manter como repositório da vegetação natural, foi mal. Mas do ponto de vista do turismo, da atração do parque, do lazer, da visualização, né? Então, isso daqui tem um aspecto paisagístico importante, esse lago é muito bonito, né? Então, aí é um ganho. Então, não vamos nem discutir assim se foi um ganho ou uma perda, né? Mas é o que nós temos hoje. Então, é o que aparece. Só falando assim, né, gente? Como essa área é bastante ocupada, essa mata já está muito alterada, né? Ela ainda é um exemplo da formação da floresta estacional semidecidual, né, nessa região, sobre o substrato basáltico, mas ela já sofreu bastante alteração. Ela já está bastante alterada em relação à vegetação original. Mas ainda assim ela apresenta várias espécies. Então aqui aparece, por exemplo, a gurucaia, né? O guaritá com esse tronco todo mosqueado. Muitas árvores a gente distingue pelo tronco dela, né? Às vezes o tronco da árvore aqui tem um aspecto bem característico, né? A canjerana, por exemplo, tem essa casca bem rugosa, bem grossa, né? A peroba também apresenta, né? Olha, aqui a peroba, aqui é o cedro, né? Que também apresenta essa casca rugosa, um óleo pardo, aqui não tem uma peroba, mas a peroba também vai apresentar essa casca rugosa. Então, às vezes, é isso que ajuda na identificação da espécie. O tronco, já essa daqui, o guaritá, tem um tronco mais liso, né? Uma casca lisa, e mais mosqueada, ou com essas manchas meio cor-de-rosa, né? Assim, dentro dela. E aqui também alguns detalhes da copa dessas árvores, né? Aqui até copas que estão relativamente abertas. Depois vocês podem ver com mais detalhe, né, as características, as famílias que existem aqui. Desses gráficos aqui, né, parece muito confuso, mas eu vou só mostrar para vocês algumas coisas que são importantes. Esse desenho aqui, que é um esboço, né, na verdade, assim, a tentativa de fazer um perfil, mas bastante simplificado.
Então, é para mostrar mais ou menos os estratos. O que são os estratos? São os andares de vegetação. O estrato emergente, o arbóreo superior, aqui, o arbóreo inferior, o arbustivo, né, com plantas assim em torno de 1 a 3 metros, e o herbáceo, que é aquela vegetação que se desenvolve ao nível do solo. Né? Então, aí nós temos os vários estratos de vegetação, ou andares, ou sinúzias, né? São vários termos que significam, com umas pequenas diferenciações, eles significam mais ou menos a mesma coisa, né? São os diferentes conjuntos, subconjuntos de vegetação dentro da mata, né? Então, aqui no estrato emergente, é que eu disse para vocês que essa vegetação tem duas árvores que, em geral, pertencem a esse estrato emergente, né? A peroba e o pau-marfim, que geralmente aparecem como árvores de mais de 30 ou 35 metros de altura. Outras, como os palmitos, os monjoleiros, né, são as acácias, vão aparecer aqui no arbóreo inferior, com árvores mais ou menos, quando adultas, chegando ao nível, à altura de 20 a 25 metros de altura. Depois o arbóreo inferior, com árvores mais baixas, né, mais ou menos até em torno de 5 metros de altura. Né, o arbustivo, com uma vegetação em torno de 1 a 3 metros de altura, às vezes 4 metros. E o herbáceo, que é aquela vegetação rasteira. Essa pirâmide aqui, né, que na verdade está aqui aparecendo como uma pirâmide invertida, vai mostrar esses 5 estratos, mas mostrando a densidade e a importância deles. O que nós vemos aqui? Aquele estrato emergente da peroba, né, e do pau-marfim, não é o estrato que cobre a maior parte, que dá aquela cobertura ao solo, né, ou que compõe aquele verde maior daquela vegetação. Então, ele aparece como um estrato estreito, pequeno. O estrato principal é esse que está aqui no tom rosa, que é o arbóreo superior. Então, nós temos o quê? Muitas e muitas espécies e árvores também, indivíduos arbóreos, né, que compõem esse andar da vegetação, que é o arbóreo superior. Então, o arbóreo superior é o estrato principal dessa formação. O arbóreo inferior também tem bastante vegetação, cobertura, grau de cobertura também. O arbustivo já está bem menor, olha, se comparar aqui com o rosa, né, ele já é menos importante. Né? E o estrato rasteiro é aquele que só aparece com algumas plantinhas junto ao solo, e como esses estratos superiores, né, as árvores desses estratos superiores fazem muita sombra e exercem muita competição até por espaço e pela retirada de água, o coitadinho do extrato herbáceo quase não tem como se desenvolver. Então, por isso mesmo que ele aparece aqui, né, subdesenvolvido, né, de pequena representatividade. Então, o extrato com maior representatividade é o arbóreo superior. É ele que dá todo aquele aspecto fechado para aquela vegetação, né, que compõe o dossel. O dossel é a cobertura principal daquela floresta. Essa inclinação é dada, né, quando a gente monta essa pirâmide, que aqui é o modelo, os dados que a gente tem para compor esta pirâmide aqui, né, este gráfico. Isso daqui é um gráfico, né? E daí, se você coloca lá a declividade do terreno, né, que aqui é em torno mais ou menos de 3 a 5%, ele vai resultar também, então, nesta imagem, né? Aqui, então, vou falar um pouquinho ainda de uma outra floresta estacional, só mostrando algumas imagens, ainda sobre o substrato basáltico também, né, muito parecida com o do Parque do Ingá, mas essas imagens essas fotografias foram tiradas no Parque dos Godói, que é uma mata muito parecida com a do Parque do Ingá, preservada no município de Londrina. Né? Então, aqui, né, nós temos uma peroba, aqui sim aparece a peroba rosa, né, com um tronco aqui rugoso, né? Aqui a base é um detalhe da base do palmiteiro, né, do palmito doce. Quando bem desenvolvido e adulto, ele apresenta essas raízes adventícias, né? Então, uma curiosidade dele.
Um tronco de árvore coberto por musgos e líquens, aqui o topo, né, de um palmiteiro, as folhas, né, dele, plantas do extrato rasteiro, olha, aquele extrato pobrezinho, coitado, que ficou lá no fundo da mata, não é, com muita sombra, são plantas adaptadas à sombra, mas mesmo assim elas acabam não tendo todo aquele desenvolvimento que a gente espera, esse extrato, justamente pela competição. Aqui líquens, né, que se desenvolve, que a gente chama às vezes assim de orelha de pau, né, são vários nomes. E aqui havia um detalhe, gente, nem dá para ver aqui na imagem, depois vocês podem até ampliar a imagem quando puserem ali ou no notebook, né, ou no celular, vocês podem pegar esse arquivo e ampliar a imagem. Aqui tem uma borboletinha, e essa borboletinha está pousando nas fezes de um animal, né? E segundo nos falaram ali, né, porque dá para identificar às vezes os animais, mas o guarda florestal, né, dessa área que fez a visitação junto com nós, né, com os professores, ele falou que era fezes, né, de um felino da mata, que é a jaguatirica, que ainda existe presente naquela mata dos Godói. Então, a gente não vai encontrar jaguatirica solta, nem onça pintada na floresta do Parque do Engaia, é muito mais urbanizada, mas nessa mata dos Godói, que, né, que ela é um pouco mais fora do centro, né, então um pouco mais preservada, tudo, havia ali, né, fezes, segundo o guarda florestal, de jaguatirica, né, então mostrando que as jaguatiricas passam ali à noite. E aqui a mesma coisa, dessa floresta do Godói, ela tem um perfil igual do extrato emergente, arbóreo superior, arbóreo inferior, arbustivo e herbáceo, e aqui também, então, o perfil também, a pirâmide praticamente é o mesmo perfil. Já esta imagem aqui, esta prancha, está falando da floresta estacional semidecidual, mas sobre o substrato sedimentar arenítico. Então, é aquela mata que eu falei para vocês, que é um pouco menos exuberante e desenvolvida, um pouco menos desenvolvida, porque essa área, o solo é mais arenoso, é mais poroso, acumula menos água, então no período seco é uma floresta que sofre mais no período seco, porque não há retenção da água no solo, né? E as árvores, então, vão apresentar um menor porte e também um conjunto de espécies um pouco diferente. Por exemplo, nessa floresta, o palmito e a peroba existem, mas com muito menos frequência. Né? Na verdade, o solo se torna muito seco no inverno para a sobrevivência adequada da peroba, do palmito e de outras espécies também. Por outro lado, ela apresenta algumas espécies que se adaptam melhor a solos arenosos, que, aliás, gostam mais até do solo mais leve, como é o palmito, né? O gerivá, que é o outro palmito, que é aquele palmiteiro, o palmito que tem aquele coquinho amarelo, que a gente chama coquinho de moleque, né? Porque ele é horrível para comer, só moleque acha graça naquilo, né? Não tem muita graça para comer, ele normalmente não é vendido, né? Como comestível, embora ele seja comestível, ele não é venenoso. E ele solta um melzinho, aquele coquinho amarelo, né? Que fica bem melado assim quando ele está bem maduro, né? E cai no solo. Mas ele é sem graça, ele é muito fibroso, então é uma fruta que nem, até você pode comer, mas chupar, mas ela não tem graça nenhuma, mela tudo, né? E é muito fibrosa, não é muito interessante. Mas o gerivá é um tipo de palmácea, né? De arácea, arecácea, na verdade, né? Que é mais, que é a família da família também das palmeiras, mas que é mais adaptada a solos arenosos, inclusive é mais comum uma árvore que aparece com frequência, não uma palmeira que aparece com frequência no litoral, perto da praia, nas áreas praianas mesmo. E o palmiteiro, que nós vimos, né, o outro palmito, ele não é próprio, o palmito mesmo, né, que é aquele comestível,
o palmiteiro doce, o palmito doce, não é próprio do litoral, nem da areia, nem da praia. Ele gosta de solos bem argilosos, né, e não solos arenosos. Outra característica dessa vegetação é que ela tem muitas trepadeiras. Aqui é uma trepadeira, né, aqui também, e que forma o que a gente chama assim um cipoal, né, quer dizer, uma quantidade enorme de cipós. Na verdade, essa floresta aqui, que foi visitada em Cruzeiro do Sul, na Fazenda Dora Lúcia, ou Fazenda São José, ela tinha esses dois nomes, era uma área de sem terra, mas que eles já haviam adquirido aquela terra, já estavam sediados ali, né? Então, nessa área, essa mata estava em recuperação. E quando a mata foi muito degradada, em geral, ela vai desenvolver muitos cipós, porque o cipó, ele desenvolve mais, ele começa a crescer mais quando a mata está mais aberta e até mais afetada. Então, quando a gente vê assim uma vegetação que está sofrida, né, ela pode apresentar mais cipós ou mais trepadeiras do que aquela vegetação que está mais dentro do original, né? E aqui, então, vejam aqui um esquema dessa vegetação. Ela tem árvores do estrato superior, mas também emergente, mas também em pequena proporção, não é o que forma a maior parte da cobertura. Daí aqui vocês veem o quê? Que o extrato arbóreo superior, que na outra vegetação sobre o basalto era o dominante, aquele é o dominante também, mas ele está ali, olha, par e passo com o arbóreo inferior. Então, esses dois que compõem a maior parte da cobertura ou do dossel da floresta, né? O extrato arbóreo inferior é aquele que tem árvores em torno, assim, de entre 5 e 10 metros de altura, são árvores mais baixas, que não crescem muito, tá, gente? São árvores que, mesmo quando adultas, né, e plenamente desenvolvidas, não ultrapassam os 10 metros, né, às vezes até 15 metros de altura, né? Mas, então, são do extrato arbóreo inferior. O extrato arbustivo é mais desenvolvido até do que naquela outra que nós vimos, e o extrato rasteiro herbáceo também, né? Ele é um pouquinho mais largo, um pouco mais desenvolvido. Por quê? Porque essa árvore é mais iluminada, né? Como ela tem esse extrato arbóreo superior menos denso, ela tem maior entrada de luz, então ela consegue chegar mais luz aqui até o nível do solo da floresta. Então, o extrato inferior, né, é mais desenvolvido. E essas trepadeiras que aparecem aqui, né, nessa ilustração aqui, como percorrendo todos os estratos, na verdade, né, porque elas sobem e descem, né, por todas as outras árvores e plantas, né, eles acabam invadindo também numa proporção maior quando essa floresta está alterada ou secundarizada, né, que a gente chama uma floresta secundária. Secundária no sentido de que ela não apresenta mais as características da floresta primária, que era a floresta original, né? Mas, na verdade, ela não é uma floresta assim que foi toda destruída e se recompôs. Ela é uma floresta que foi parcialmente destruída, e então ela se recompõe e acaba, num determinado momento, tendo muitos cipós. Aqui, então, nós temos uma imagem, né, de uma visão, que é uma imagem que já apareceu ali na outra prancha também, em Cianorte, e é uma grande mancha, uma grande reserva dessa floresta estacional semidecidual, mas sobre os arenitos. E, por fim, então, a floresta estacional semidecidual, também sobre o substrato basáltico, mas com uma evolução diferente. Os solos são um pouco mais rasos, porque os invernos são mais frios, né? A temperatura chega a níveis mais baixos, né? Na porção centro-sul do Paraná, que é a região de Foz do Iguaçu. Então, aqui está mostrando as cataratas e permeadas pela floresta estacional semidecidual também, mas com características também um pouco diferenciadas daquela do Parque do Ingá, né, devido a ser uma área mais meridional, mais ao sul do Brasil, né, já inclusive no limite com a Argentina, né? Então, aqui nós temos a tríplice
fronteira, né? Do Brasil, Argentina e Paraguai. Né? Então, a região ali de Foz do Iguaçu, das Cataratas, está na região entre a fronteira da Argentina e do Brasil. Né? E então essa mata ela é um pouco mais aberta também. Aqui tem alguns detalhes dela. Ela apresenta com mais frequência bambus, né? E que taquaras, que a gente chama, aqui tem algumas espécies, né? E essa floresta aparece também em outras áreas, não só naquela do centro-sul do Paraná, então ela aparece em Foz do Iguaçu e também na região de Guarapuava e outras porções mais do Paraná Central, mas do sul, né? Sul, centro-sul do Paraná, né? Então, essa imagem aqui é mais próximo de Guarapuava e também dessa floresta. E um animal característico dessa floresta, que aparece aqui como nativo, é o coati. Né? Quem visita a Foz do Iguaçu vai ver bastante coati, tem muito coati passeando ali. Né? Então, essa floresta, então, tem algumas características. Se nós formos ver, então, aquela pirâmide, né, o gráfico da densidade dos estratos ou dos andares, né, o que nós vamos ver aqui? O extrato emergente, aqui ele foi até representado, porque quando nós alimentamos esses dados, havia algumas perobas, no Parque do Iguaçu tem algumas perobas bem altas, então ele está representado. Mas em outras áreas do parque não tem, né, árvores emergentes, aquelas que chegam a 30, 35 metros de altura. Tem árvores mais baixas só. Então, o gráfico aqui feito numa outra área resultou em só 4 andares ou 4 estratos: o arbóreo superior, arbóreo inferior, arbustivo e herbáceo. Aquele extrato emergente não aparece aqui neste levantamento, porque esse desenho aqui, esse perfil, ele é fruto de um levantamento que foi feito a campo, não, um trabalho a campo. E aqui, na verdade, era outro trabalho a campo, então neste aqui apareceram algumas plantas emergentes, e neste aqui, neste levantamento, não. Mas para analisar, então, este aqui, que é o mais completo, havia algumas árvores emergentes, mas o grosso daquela floresta, quer dizer, a cobertura principal, as árvores que fornecem a sombra, o que compõe aquela massa verde, né, aquela biomassa verde daquela vegetação, são os estratos arbóreo superior, empatando aqui com o arbóreo inferior, né, e o extrato arbustivo, que também é bem desenvolvido, né, não tanto como esses dois outros, mas também é bem desenvolvido. E o extrato herbáceo, né, já ali mais murchinho, menos desenvolvido, mas também que aparece ali. Então, isso daqui está falando um pouco a estrutura da vegetação. Bom, gente, com isso, né, nós encerramos aqui, né, essa parte da floresta estacional, né, semidecidual, e vocês entenderam um pouco, perceberam um pouco o que acontece ali na floresta, né, na vegetação da floresta do Parque do Ingá. É essa daqui a aula, né, que eu queria passar para vocês, né, que nós estamos vendo, e ainda tem outras coisas que ainda podem ser ditas a respeito disso daqui, desse nosso trabalho. Então, é isso.